Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é A Verdade do Evangelho. E o título da quarta-feira, A Maior Tragédia da Humanidade. O versículo é Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua obra de redenção. E obrigado, Senhor, pois por tua obediência, nós todos que cremos também fomos justificados. Por tua morte, nós também morremos. Por tua ressurreição, nós também ressuscitamos e ganhamos vida. E tudo isso, Senhor, pela graça, pela fé. Isso mostra quão grandioso o Senhor é, quão misericordioso e amoroso o Senhor é, sacrificando a si mesmo por amor a cada um de nós. Algo que nós nunca vamos poder pagar, mas ainda assim queremos nos entregar a Ti para Te servir de maneira adequada, para ser guiados segundo a Tua vontade e assim agradar o Teu coração. Não queremos de maneira nenhuma, Senhor, nos voltar para a nossa capacidade, para a nossa carne, para o nosso ser natural. Pelo contrário, em tudo, Senhor, nós dependemos de Ti. Dependemos da Tua graça. A Tua graça nos basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, Senhor, nós, fracos, frágeis, mortais, dependemos totalmente de Ti. Obrigado, amado Senhor, por cuidar de nós e por cada vez mais com a Tua palavra, o Senhor nos guiar, nos iluminar, nos alimentar. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta quarta-feira é A Maior Tragédia da Humanidade. Hoje, irmãos, nós olhamos para a humanidade, nós vemos o que ela se tornou e algo terrível, não é? Violência, todas essas situações, mesmo a morte, tudo isso, irmãos, porque lá atrás, há 6.000 anos, aproximadamente, depois de Deus ter dado uma ordem, porque a palavra de Deus para nós é uma ordem, depois de Deus ter dado uma ordem, uma direção para Adão, para Eva, eles foram enganados, ou melhor, Eva foi enganada, mas os dois comeram da árvore que não era para terem comido e o pecado entrou no mundo e com o pecado entrou a morte. É isso que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é a grande tragédia da humanidade. A partir dali, tudo começou a ruir. Se há sofrimento hoje, é por causa disso. Então, Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, aqui se referindo a Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a partir de Adão, conforme foi se multiplicando a raça humana, todos os homens, e quando eu digo homem, é homem e mulher, não é? Todos os homens, todo ser humano nasceu com um pecado na sua carne. E porque nasceu com o pecado, o homem então se tornou um pecador, cometeu atos pecaminosos, e quando o homem peca, ele desafia a natureza santa e justa de Deus. E é aí que ele experimenta então a morte em todos os sentidos. Se você analisa hoje, toda a criação sofre com isso, o próprio universo, as estrelas, os planetas, o Sol, enfim, tudo sofre com a morte. A gente já falou sobre isso um tempo atrás, quando na verdade tudo era para caminhar para a vida, para a eternidade, por causa da desobediência de um homem, Adão, tudo agora caminha para a morte, para a destruição. Como o apóstolo Pedro diz, toda a velha criação vai acabar em fogo.
E aí surgirá então a nova criação que já começa, né, novo céu, nova terra, que já começa com a ressurreição de Cristo e com os seus redimidos, né? Todo aquele que crê é nova criatura. E é exatamente isso, esse crer, que essa quarta-feira fala. Por quê? Qual foi a solução que Deus encontrou para salvar o homem? Porque, como nós vimos na terça-feira, o objetivo de Deus sempre foi dar a sua vida ao homem. Mas após a queda, isso já não era algo simples de se fazer como antes da queda. Antes da queda, Deus preparou tudo, todo o jardim, todas as coisas que o homem precisava e colocou no centro do jardim a árvore da vida. Aí o homem se desviou. É algo que nós precisamos aprender, irmãos, a nunca nos desviar do centro da vontade de Deus. O centro é a vontade de Deus, centro das nossas vidas. O resto orbita ao redor desse centro. A nossa família, o nosso trabalho, todas as coisas. Porque se esse for o centro correto, nós não nos desviamos. Pelo contrário, todas as coisas vão convergir para esse centro que é Cristo. Agora, para isso requer que nós recebamos a palavra e com obediência a pratiquemos, que foi o que Adão e Eva não fizeram. Sempre, irmãos, que a palavra de Deus ela é desobedecida, há consequências. Por quê? Porque a palavra de Deus para nós, para um cristão, na verdade para todos, né? Mas principalmente para um cristão, ela é uma ordem, uma direção, ela é espírito, ela é vida, ela é alimento. Então, desobedecer, distorcer essa palavra sempre vai trazer consequências negativas para a nossa vida. Então, para resolver esse problema de desobediência, o que Deus fez? Ele, Filho de Deus, se tornou um homem em semelhança de carne do pecado e durante os seus 33 anos e meio de vida, ele viveu como um homem sem pecar. E isso o qualificou a se tornar o Cordeiro de Deus. Aquele que poderia levar sobre as suas costas, sobre os seus ombros, os pecados de todos nós. E assim ele foi entregue, assim ele morreu na cruz, para que a sua morte, com o seu sangue derramado, perdoasse os nossos pecados, nos redimisse e nos comprasse de volta a Deus. E com a sua ressurreição, então, nós fomos justificados e recebemos a sua vida. Por isso é tão importante a questão da ressurreição. O ponto central na pregação dos apóstolos, se você olha em Atos, é crer na ressurreição de Cristo. Não, porque não basta crer que naquela época, não é? Para nós também, não basta crer que Cristo existiu. Não basta crer que ele morreu. Morreram vários. É preciso crer que aquele homem, Jesus, é o próprio Deus, que se tornou um homem, se tornou carne, morreu e ressuscitou, para então, crendo, é pela fé, como nós vamos ver nesses versículos, para que pela fé, pela graça, não é por obras, pela fé, pela graça, nós recebamos a salvação e a vida de Deus. E uma vez que você recebe a vida de Deus, a salvação, isso não desaparece pelas obras. Você não recebeu pelas obras, você não perde pelas obras. A salvação é eterna. O que se perde, como nós sempre falamos, é o galardão do reino. Então veja, querido irmão, querida irmã, como as coisas com Deus, elas são simples. O homem até hoje ele quer complicar. Ele quer colocar coisas para que seja justo a salvação. Para que você olhe para uma pessoa e fale, olha aquela pessoa, ela ora de joelho, olha, ela fala isso, ela faz aquilo, então é justo que ela seja um filho de Deus. Mas não é isso. A salvação, a justiça não está em nós, nas nossas obras. A justiça está no que fez o Filho de Deus, o Senhor Jesus. A justiça está na obra dele. Quando nós cremos, nós somos introduzidos em Cristo e a obra dele, então, se torna nossa, no sentido de que nós fazemos parte
daquilo que ele fez, daquilo que ele viveu, né, da sua morte e ressurreição. Por isso Paulo fala em Romanos, que nós tanto morremos quanto ressuscitamos com Cristo. Morremos para o pecado, ressuscitamos para uma nova vida, uma vida que não está debaixo da lei, uma vida que agora está debaixo do governo do Espírito, do governo da vida. Agora, ainda hoje nós podemos cometer o mesmo erro que na época, por exemplo, os Gálatas cometeram ao serem enganados pelos judaizantes, e o mesmo erro que Eva cometeu no Jardim do Éden. Eu vou ler aqui na página 26, o último parágrafo, que é uma grande advertência para nós, não é? Veja só. O homem foi tentado a adquirir a capacidade de discernir o bem e o mal sem precisar da vida de Deus. Isso é um engano, uma ilusão. Isso fez com que Eva fosse enganada, pois ela olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal e viu que era agradável à vista e desejável para dar entendimento. Assim, o ser humano não precisaria mais incomodar a Deus, pois já saberia o que é certo ou errado. Mas Deus não quer que vivamos pelo certo e errado, por nossa própria capacidade. Deus quer que o homem viva pela vida divina. O inimigo de Deus enganou Adão, que desobedeceu e comeu da árvore que Deus lhe havia proibido. Por causa disso, ocorreu a maior tragédia da humanidade. Aqui, na verdade, enganou Eva, e aí Eva ofereceu a Adão, ali Timóteo fala, que Adão não foi enganado, que Eva foi enganada, mas da mesma forma ele comeu o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal junto com Eva, e o pecado entrou na humanidade. Então, como eu disse no começo, irmãos, essa é a grande tragédia, é quando o homem comeu, o pecado entrou e por consequência do pecado a morte. Então é como se o homem tivesse em oposição agora ao que Deus sempre quis, que é dar vida ao homem. O próprio Senhor falou em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o que o Senhor fez? Como eu disse, Ele mesmo veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, e o objetivo sempre foi nos dar vida. É o que João 6,40 fala. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não fala, a Bíblia não fala que você crê, tem a vida eterna e perde a vida eterna por obras. Entenda? Mas a Bíblia fala que a vida eterna é questão de fé, é questão de graça, porque a obra não é sua, a obra é do Filho de Deus. É por isso que o que os judaizantes pregavam ia muito além do Evangelho, porque eles colocavam outra coisa além da graça, além da fé, para a salvação, dizendo que para ser salvo não bastava apenas crer, mas era preciso cumprir as obras da lei. E a lei, nós já falamos também sobre isso. Por que a lei foi dada? É importante você entender que a lei não foi dada por Deus para que o homem se justificasse por elas, como numa competição em que o melhor, o que guarda mais a lei, ganha, é o vencedor. Esse não era o objetivo de Deus. A Bíblia deixa muito claro que a lei ela veio para guardar o povo de Israel, para que Deus, até a chegada de Cristo, tivesse um povo separado, um povo em que ele podia mostrar para as demais nações pagãs da terra, esse povo é o meu povo, eles guardam a minha palavra. Então a lei encerrou. O que é encerrou? Ela fechou, ela enclausurou o povo de Israel para protegê-los das coisas das nações, para protegê-los dentro da lei, até que Cristo chegasse. Um grande exemplo disso é o que acontece com Salomão. Salomão é alguém que teve muitas mulheres, e ali no final da vida dele é dito que de tantas mulheres, o coração dele se perverteu e passou a adorar outros deuses, ídolos, não é? E isso magoou a Deus. Foi um grande pecado no final da vida de Salomão. Por causa disso, inclusive, depois o reino foi
dividido, o reino de Israel. E o que determinava a lei? Que o homem, o judeu, né, o israelita, não deveria tomar outras mulheres de outras nações. Exatamente por causa disso. Né? Homem e mulher, lógico. Para não trazerem para dentro de Israel coisas abomináveis, como aconteceu com Salomão. Então você percebe, a lei era para guardar o povo de Israel até a chegada de Cristo. Então Romanos 10, versículo 4, Paulo diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Chegando Cristo, Cristo é o pastor, que vai libertar as ovelhas de todos os apriscos, inclusive o aprisco da lei. Então o aprisco, por exemplo, dos judeus era a lei, dos gentios eram muitos outros, não é? O mundo, o pecado, enfim. Mas chegando Cristo, a justiça não é pela lei, a justiça é pela fé. É o que Paulo diz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E Gálatas 3, Paulo fala também, versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, percebeu? Nela encerrados, enclausurados. É como a ovelha fica dentro do aprisco, ela está ali fechada. Para quê? É ruim? É ruim, mas é para a própria proteção dela. Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então está falando da situação dos judeus. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, o objetivo final não é a lei, é a fé. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, à lei, às obras. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Lembra que eu falei no começo? O que é se revestir de Cristo? É você ter toda a obra de Cristo agora se torna a sua obra. Então, irmãos, a fé é o que nos traz a salvação. A fé, a graça, não é as obras. Então, o erro dos judaizantes e do próprio Tiago, porque provavelmente Tiago não tinha má fé, dolo, mas não tinha uma visão clara. Agora os judaizantes, muitos daqueles tinham sim dolo, queriam impor a lei aos gentios para que eles tivessem poder novamente. Então o erro de Tiago, desses judaizantes, é não entender isso que Paulo falou, que a lei era só um aio, que ela encerrou até Cristo chegar, e uma vez que Cristo chegou, nós não precisamos mais tentar nos aperfeiçoar pela lei e muito menos ser justificados pela lei. Agora é a era da graça, é a era do Espírito, é a era do governo da vida. E isso também na nossa vida. Hoje nós não devemos viver para nos aperfeiçoar pela carne, pela nossa alma, né, pelo nosso natural, mas devemos deixar a vida de Deus crescer em nós e governar a nossa vida. Assim Deus vai governar-nos. Assim Cristo vai encabeçar-nos pela vida, que é o que Deus sempre quis desde o começo. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.